resolvi voltar a falar sobre a passagem de Neemias, capítulo 8, versículo 10, em que ele incentiva para que se alimentem com gorduras, com doces, que compartilhe o alimento com quem não tem, comemorando, dizendo que a alegria do Senhor, no Senhor, é a vossa força. Acordei com esse café da manhã, de refletir, de mostrar como o dia hoje está belíssimo, lindo. Um pouquinho nublado, tem cantos ali, ó, que as nuvens estão com algumas nuvens. Cúmulos são as nuvens cúmulos são os floquinhos, mas a maioria das nuvens são estratos, anunciadoras de chuvas. E sobre a questão do que Deus ele falou no livro de Neemias, as frustrações acontecem quando pensamos ou acreditamos que para o melhor de Deus acontecer na nossa vida, precisa de fatores externos. Você precisa tão somente ter um bom emprego, você precisa ter um saldo bancário satisfatório, você precisa adquirir os melhores imóveis de alto luxo, com altas performances, que você tem que ter talvez um carro de última geração, para que você sinta força de continuar. Mas não é isso que Neemias fala. Ele diz que a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor no teu ser, na tua vida. Interessante. Tem pessoas que não têm um alimento certo todos os dias. Sai para trabalhar para poder ganhar esse alimento. E quando essas pessoas elas saem para trabalhar, para prover o alimento do dia, porque não tem uma despensa que está topada de alimentos reservados, elas todos os dias vão realizar a sua atividade laborativa para comprar o pão de cada dia. Era assim o meu dia a dia. Durante toda a minha infância e adolescência, meu pai era marceneiro artesanal. E como meu pai era um marceneiro artesanal, todo o trabalho dele era feito manual. Ele fabricava mesas, ele fabricava tamboretes. O carro-chefe era tamborete que ele fazia. E ele fabricava bancas. São aquelas mesinhas menores, que o pessoal usava para botar aquelas quartinhas de água em cima. Umas quartinhas de jarro. Se vocês souberem o que é quartinha, por favor, vão escrevendo aqui. É como se fosse um jarro, só que de barro, e a pessoa coloca água para ficar fria. E realmente a água fica bem fria. Então, meu pai fazia muita banca, ele fazia muito tamborete. E a nossa despensa, ela era diária, era providência de Deus. Meu pai, quando terminava de fazer o tamborete, ele saía pela manhã para vender. Às vezes ele passava o dia todo rodando, apresentando nas lanchonetes, nos comércios. Alguns lojistas compravam porque eles precisavam que o pessoal sentassem. Às vezes aqueles segurança, o pessoal que fica, os vendedores mesmo descansarem um pouco, eles passam muito tempo em pé. E eles compravam também, tinha lojas que compravam, lojas de confecções, lojas de vários artigos. Eles compravam também, mas o carro-chefe era tamborete e meu pai vendia geralmente para aquelas lanchonetes. E quando meu pai vendia, ele comprava o alimento do dia. Era o feijão, era o arroz, a proteína.
às vezes a proteína também não dava certo, não dava para comprar, porque o dinheiro às vezes não compensava. E meu pai, ele provia o alimento e quando não tínhamos a proteína, era preparado o feijão, o arroz e todo mundo se alimentava com muita alegria. O que eu quero trazer com essa demonstração? A nossa casa tinha alegria. Minhas irmãs, meus irmãos, vivíamos uma vida de alegria, de satisfação, porque nós sabíamos que todos os dias Deus estaria provendo para a nossa casa. Não éramos alegres, não brincávamos, porque olhávamos para o nosso armário e estava lá, cheio de comida. Não era por isso. A nossa alegria era porque o Senhor todos os dias ia prover. E tínhamos um momento de agradecer a Deus, né? De saber que Deus, no momento oportuno, Ele vinha concedendo aquilo que necessitávamos. E era todos os dias. Tinha situações em que meu pai passava a manhã toda, chegava já à noite, mas ele não desistia. Ele dizia só, volto para casa quando eu tiver meu alimento, quando eu conseguir organizar. E quando ele não conseguia organizar, Deus chegava com providência. Era alguém que vinha pagar o valor. Às vezes, na maioria das vezes, ele me dava valores para me lanchar na escola. E eu guardava aqueles valores, ia guardando, esse um dia vai servir. E era justamente nos dias em que meu pai, como ele tinha que trabalhar todos os dias para poder termos o alimento em casa, se meu pai não trabalhasse, não tínhamos o que nos alimentar. Nesse dia que meu pai não se sentia bem, eu tinha aquela reserva. Eu disse, pai, eu guardei meu dinheiro do lanche da escola. E meu pai ficava feliz, porque ele estava exausto. Meu pai trabalhava em casa e ele tinha que terminar alguns serviços. Mas tínhamos a felicidade de pegar aquele valor e simplesmente irmos ao supermercado, comprar proteína, comprar tudo aquilo que precisava para prover o nosso alimento. Meu pai ficava tão feliz quando eu dizia que havia guardado e havia feito economias. E assim, Deus todos os dias ia acrescentando motivos para sermos gratos. Ai, que susto! Gente, olha. Eles estão agitados porque vai passando o carroceiro agora. E junto com eles, o carroceiro passou um outro pet. Os pitbulls ficaram agitados, até eu me assustei. Pronto, calma. Ah, é assim mesmo. E quando meu pai comprava aquele alimento, ficávamos muito felizes, porque ele ficava mais próximo em casa e ele conseguia terminar o serviço. No dia seguinte ele iria fazer as vendas, né? Meu pai ia fazer as vendas. Quando nós refletimos sobre essa questão, podemos dizer que Deus, Ele trabalha na nossa vida quando nós confiamos. No íntimo do nosso ser, tem que ter aquela certeza de que não depende de fatores externos para você ser grato, para você ser feliz, para você dizer que Deus é muito bom. Meu pai, ele sempre falava, Deus faz todas as coisas acontecerem. O sol já está forte. Deus faz todas as coisas acontecerem. Tudo o que acontece é por permissão de Deus. Então, quando eu fazia aquelas economias, que eu ia com meu pai comprar o alimento, ele ficava muito satisfeito.
E ele sempre ficava me concedendo valores, dinheiro do lanche. E uma certa vez ele estava tão exausto, ele disse: Linda, você tem algum valor aí? Eu disse: Tenho, pai. Tenho. Tenho valores. E assim, todos os dias o Senhor nos dava motivo. Não era porque tínhamos muito, não. As coisas eram providas mediante a cada momento que a gente confia. Porque a alegria, a nossa força de continuar, de seguir, tem que vir de Deus. Como teve outras situações em que meu pai saiu para trabalhar, demorou para chegar, tínhamos massa de milho em casa, né? A massa de fubá, mas não tínhamos leite. E com leite, toda dona de casa, dono de casa sabe que com leite você faz um mingau de milho. E são muitos irmãos em casa. E eu pensei, tínhamos um pé de algaroba em casa. E nesse pé de algaroba sempre caía, né? Aquelas vagens. Eu reunia todas elas e levava para a fazenda. Naquela época tem uma fazenda de um senhor chamado seu Maurício, naquela época. E eu levava aquelas sacos cheios e trocava por garrafas de leite. Eu chegava lá com meus irmãos, às vezes até o pessoal ajudava a levar. E ele dizia: pronto. Aí às vezes meu irmão mesmo levava e ele já trazia tantas garrafas de leite, tantos sacos de vagem para o gado dele se alimentar. E assim trocava-se por garrafas que se transformavam em litros. E tínhamos o alimento. Quando meu pai chegava, exausto, faminto, já tinha comidinha pronta também para ele. Então, que você tenha força. Que todas as coisas que vêm acontecendo na sua vida, mas irmã, não tem acontecido tantas coisas desagradáveis na minha vida. Que não sejam essas coisas eventuais externas. E sim, no íntimo do seu ser. No íntimo do seu ser. A confiança nesse Deus lindo que fez esse céu tão lindo, tão maravilhoso. Que criou todas as coisas. Que a sua fé seja confiante nele. Neemias capítulo 8, versículo 10. Uma parte do versículo que diz: a alegria do Senhor é a vossa força. Que você se encha da força que vem da alegria de Deus. Amém? Tem um amém aí?